Fala galera, sejam bem-vindos ao Crente Pod, o podcast do SEND. Olha, o SEND é um movimento de jovens do Ministério Casa do Pai e a gente tem a missão de identificar e gerar pessoas apaixonadas por Cristo e manifestar a identidade de uma geração. Está aqui com dois convidados muito especiais, principalmente para o SEND, que são dois líderes do SEND, duas pessoas que a gente se inspira muito. E a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É criatividade, influência. E vou começar aqui logo com ela, sem muita enrolação. E aí, Milena, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão incrível que eu amo mesmo, que é a criatividade, né? E eu sou arquiteta, me chamo Milena, sou arquiteta, trabalho na área há mais ou menos 7 anos, né? Atuando, fazendo projetos. E esse é um assunto que a gente vai conversar bastante ainda, Sim. né? E é isso. Boa. Nós estamos aqui também com ele, o nosso José, mas também é conhecido. O apelido dele é José, mas o nosso Iago. E aí, Iago, seja bem-vindo, mano. Se apresenta aí pra gente. Cara, primeiro, fazendo aí, copiando, né? Mas realmente é um prazer estar aqui, participando desse podcast, desse projeto tão especial. E, bom, meu nome é Iago, eu sou formado em jornalismo e eu acho que eu nunca fui jornalista de fato. Eu trabalho com audiovisual, eu tenho uma produtora de vídeo. E eu já trabalho com audiovisual há quase 10 anos, né? A produtora já é um projeto mais recente. Mas é um projeto bem legal, assim, bem cheio de propósito. Eu sou casado há 4 anos também, com a esposa mais linda aí do mundo. Ponto no cartão. Já vou ganhar esse ponto aí já. E é isso, cara. É uma alegria estar aqui para falar sobre esse tema. Eu acho que criatividade é um tema que eu só tenho hora para começar a falar, né? Sobre isso, assim, eu não tenho... É algo que eu gosto muito de conversar mesmo. E eu sempre... vou em frente aí. Acho que vai ser bem legal. Cara, pra gente é um prazer, uma honra receber vocês. E eu vou começar já perguntando você mesmo, Iago, sobre a criatividade, cara. Isso, você mencionou bem. Isso é uma identidade, tipo assim, todas as pessoas são criativas ou é um dom que as pessoas nascem com isso? Enfim, conta um pouco mais pra gente sobre isso. Cara, legal. Eu gosto sempre de pensar que criatividade é tipo assim, é uma habilidade, né? uma skill que todo mundo tem, assim, todo mundo carrega. Porque eu gosto muito da ideia de pensar o seguinte, nós fomos criados por Deus Pai. E a criatividade vem dele. Ele é o criador de todas as coisas, entendeu? Então eu acho que esse DNA está na gente. Isso já é algo que a gente carrega mesmo, assim. Mas sempre tem uma pessoa que fala assim, eu não sou criativo, eu não consigo ter boas ideias, eu não consigo pensar nada legal, assim. Mas eu acho que a criatividade ela é muito além de ter boas ideias, de fazer coisas novas, assim, né? Eu acho que a criatividade ela tá em diversas camadas, desde uma solução que você encontra às vezes fazendo uma prova até algo realmente assim inovador que você cria dentro do seu trabalho, né? Então, eu acho que a criatividade ela é de fato presente em todo mundo. Em algumas pessoas ela é mais aflorada, em outras pessoas não é tanto, né? Mas eu realmente considero ela como uma habilidade que já nos foi dada desde o princípio. E ela só precisa ser treinada, né? Acho que praticada, né? Trabalhada. Eu penso muito isso, assim. Eu acho muito importante esse ponto que você falou. Tem uma pessoa até aqui do Control também, do Ministério Casa do Pai, que ele fala... Eu gostei de uma reflexão que ele fez, né? Lá no princípio, a primeira palavra que Deus fala, Deus criou, né? Exato. Está escrito. Então, Deus é um Deus criativo, né? Exato. Essa identidade está em nós. Muito bom, muito bom. E Milena, eu tenho certeza que você, como arquiteta, né, você precisa desenvolver grandes projetos e em relação à criatividade, às vezes acontece de dar um bloqueio criativo, né? Já aconteceu isso com você? Como é que você faz nesse sentido quando acontece isso? Acontece muito. Acontece principalmente na hora que você precisa que a criatividade chegue, né? Então, você está ali, hoje eu preciso parar e fazer aquilo. E você senta na frente do computador, do papel, algo assim, e simplesmente bloqueia, né? E eu tenho uma experiência muito legal sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer o projeto da igreja, né, da Casa do Uau! Pai.
E ainda continuo fazendo, porque sempre tem algo para mudar. Projeto 4.0. Sempre tem algo para mudar, para melhorar. E eu lembro de um dia que foi muito chave para mim, né? Eu estava começando a desenvolver uma parte do projeto e nesse dia eu tinha um prazo muito curtinho, né? Como sempre, para entregar. E aí eu disse assim, hoje eu vou sentar e vou fazer. E eu sentei e não saía nada, né? E puxando um pouco mais para o nosso relacionamento com Deus, como isso é importante, né? O Iago falou que a criatividade vem dele, realmente ele vem. É impossível olhar para o pôr do sol, para uma paisagem, para os pássaros, para os animais e não ver a criatividade de Deus ali, né? Então, quando eu me deparei naquela situação e eu pensei, poxa, Deus, ele tem a criatividade. Ele fez, olha aqui o que ele fez. Então, eu vou pedir a ele, né? Então, isso é até uma oração mesmo que eu faço diariamente. Senhor, me dá sabedoria, criatividade e tal. O Senhor já criou todas as coisas, então, o que custa me dar um pouquinho, né? Então, nesse dia, eu fiquei bloqueada, eu parei e eu lembro que eu fechei meu olho, né? E eu orei naquele momento. E eu disse assim, ô Senhor, isso aqui não é simplesmente eu estava fazendo a parte da escada ali da frente. Eu disse assim, não é uma escada qualquer, não é um lugar qualquer, sabe? É para o teu povo entrar, é para o teu povo chegar e se sentir bem, se sentir acolhido. Massa. E assim, impressionantemente, foi assim, em pouco tempo que eu consegui fazer, e ali foi aprovado, e eu fiquei assim, poxa, refletindo, como que Deus é tão bom, né? Porque ele criou todas as coisas, mas ele nos deu também esse poder de ter essa criatividade, de usar isso a favor dele, não só nos projetos dele, mas em todas as outras coisas que a gente consegue usar, né? Então, assim, é realmente um assunto que me dá paixão, porque eu sinto que a essência de Deus entra dentro de nós quando nós estamos fazendo qualquer coisa, seja um projeto para o meu trabalho, ou seja um projeto que a gente desenvolve dentro de um ministério, né? Deus dá as ideias para fazer coisas práticas ou fazer coisas que não sejam tão práticas, mas Ele nos dá as ideias e quando a gente pede, Ele dá melhor e é impressionante. Massa. Eu costumo brincar assim que a criatividade às vezes ela é igual uma impressora. Ela só vai falhar quando você precisa dela, né? Verdade. Ela vai estar lá, linda e tal, mas na hora que você precisar, ela não vai funcionar. Muito bom. Eu acho que eu tenho mais histórico das vezes que eu precisei usar a criatividade que não funcionou do que funcionou, né? Mas isso que a Milena falou é algo muito tem um relógio tá apitando o horário de alguém aí. Mas enfim, eu acho que isso é algo muito central na vida de um criativo, assim. Todo mundo costuma ter certos hábitos que afloram mais a criatividade. Você tenta cultivar alguns meios de sempre estar regando ali a plantinha da criatividade, né? Mas o principal vem lá do alto, assim. Então, por muitas vezes também eu já tive momentos de bloqueio criativo na mesma circunstância, né? Dentro da minha área, claro, mas na mesma circunstância da Milena. Era um projeto importante e eu tinha pouco tempo para poder pensar em soluções, eu tinha pouco recurso, muitas vezes, e eu lembro que eu ficava assim, cara, eu não sei o que fazer. Eu não sei. E aí, a partir do momento em que eu não sei o que fazer, tipo assim, pai, se eu não sei, é porque eu preciso muito de ti aqui, entendeu? Então, eu meio que fazia o mesmo processo da Milena, assim, eu orava, eu parava um tempo para entregar mesmo a próxima ideia que eu fosse ter ao Senhor e esperar que venha algo dele, assim. E uma coisa que me marca muito toda vida que eu falo desse assunto é que, assim, eu sempre bloqueei quando eu queria ter ideias grandiosas demais, assim, sabe? Tipo, coisas... Não, eu vou pensar aqui nesse vídeo e ele vai ser, assim, padrão cinema mesmo, assim. E aí eu bloqueava. Porque eu começava a me comparar, eu começava a achar que eu não era capaz de fazer aquilo, eu começava a achar que eu não tinha potencial para desenvolver aquela gravação, qualquer coisa do tipo. Eu não tenho o equipamento certo, eu não tenho a habilidade certa, fulano de tal fez com o celular melhor do que eu e não sei o quê. E aí... A comparação é algo que flui muito. muito. Exato. E aí eu lembro que quando eu começava a orar, eu começava a meditar nisso, a descansar nisso e pedir tipo direcionamento do alto, cara, era impressionante como o simples ele passava a ter uma beleza completamente diferente. Verdade. Entendeu? Eu começava a ter uma clareza das coisas no sentido, tipo assim, para de querer inventar demais. Faz isso aqui que eu tô te dando, faz isso aqui que funciona.
E, assim, muitos trabalhos que eu já fiz foram com muita base nisso, assim. Tem até um caso que foi um trabalho que eu fiz com a Milena até. A gente passou Collab. um tempão, a gente passou um tempão Foi bom conversando esse, sobre um viu? projeto. Foi bom mesmo. Ela queria marcar uma etapa da trajetória profissional dela, e aí eu falei, não, vamos criar um filme assim que a Netflix vai ligar pra gente. Vamos nessa. Netflix. Vamos nessa e tal. E aí, cara, o que acontecia? Toda vida que eu parava pra pensar no filme da Milena, não vinha nenhuma ideia. Não via nada, cara, não via nada. E eu falei assim, cara, tá chegando o dia. Tá chegando o Descobrindo dia. as coisas. Olha aí. E na íntegra. E eu falando assim, tá chegando o dia e eu não tenho ideia nenhuma. Aí, mas ficava nisso. E aí eu falei assim, não dá mais, eu não vou mais insistir na força do meu braço. Eu vou entregar, vou descansar e vai vir. A ideia vai vir. Aí beleza, né? A gente trocou uma ideia antes assim do trabalho. A Milena tinha pensado num texto, né? A gente, Foi. não, vamos ter esse texto aqui como base do direcionamento do nosso trabalho. Aí eu vi o texto assim e nada, cara. E, tipo assim, o trabalho chegando, eu falei assim, vou chegar lá, vou ter que inventar um monte de coisa, assim, inventar a cena para encher o negócio, mas beleza. No dia que eu tava indo pro trabalho, tem gente Foi que exatamente no dia. no dia que eu tava indo pro trabalho, né? Uau. Acho que a gente gravou tipo de manhã, não foi? Foi começo da tarde. Foi no começo da tarde, acho que de manhã eu tava preparando, tava Era, maquiando, né, e preparando tal, pronto. equipamento. Aí eu tava indo, tipo, pro trabalho assim, e eu resolvi. Eu não gosto muito de fazer isso, assim, eu não gosto muito de buscar referências antes de realizar algum trabalho, porque eu acho que aquilo acaba sujando um pouco a peneira da criatividade, sabe? Entendi. Mas nesse dia eu resolvi abrir lá um site que eu costumo entrar muito para buscar referências. E, cara, o primeiro vídeo que apareceu nesse site foi um vídeo de uma igreja. Uma igreja que era assim, eles estavam fazendo a divulgação de uma... Era como se fosse uma feira de eles chamam lá de ação de graças. Sim. Era algo desse tipo, assim. E lá não era o vídeo em si, não era a mensagem em si, mas eram as imagens que tinha no vídeo. Aí isso é bonito. Beleza. A gente foi pro trabalho, cheguei lá, cara, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas assim, começou a fluir muito bem. Foi. Tinha uma janela, começou a entrar um sol. E na medida que aquilo ia A acontecendo... Milena sabendo agora. Não, mas assim, na medida que aquilo ia acontecendo, e eu ia me entregando cada vez mais. Eu falei assim, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu sei que o senhor sabe. Então eu estou aqui para ser usado. Qualquer coisa que o senhor botar no meu coração, eu vou fazer aqui. É tanto que teve umas cenas que a gente ficava meio assim, né? Será que isso vai dar certo? Será que isso não tá muito estranho Tá certo e tal? isso? Pois é, né? Mas aí eu me entreguei totalmente a isso, assim. Eu vou ser completamente guiado hoje por isso. Eu não vou fazer nada que vem de mim, assim, porque eu não tenho nada que vem de mim, tudo vem do alto. Então, aí fluiu, foi um trabalho que trouxe muitos frutos legais para nós dois, né? Muito bom, assim. Bateu, sei lá, 12K, não foi? 12 Olha visualizações isso. em 24 horas. Foi. em Uau. 24 horas. Uau. Sem nada de tráfego pago, exatamente. nada. Orgânico. Foi. Orgânico. Foi Uau. de Deus, foi de Deus. Foi de Deus, Foi de foi de God. Deus. Cara, eu Isso acho aí. que, assim, eu tenho aprendido muito a questão de depender de Deus, tá? Depender em Deus. Muito do que a gente faz, e a gente, às vezes, como você, né, estudou para isso, você também, e às vezes a gente fala, não, isso aqui eu sei fazer de olho fechado, enfim, tranquilamente, mas eu acho que Deus, na verdade eu tenho certeza que Deus, ele quer que mesmo aquilo que a gente faz muito bem, a gente fala assim, Deus, tá nas tuas mãos, eu Exato. dependo de você. Exato. E é essa dependência que Deus quer de nós, né? Então, eu acho que isso, né? Acho que isso faz muito mais assim. Vocês falaram da criatividade no trabalho de vocês e eu consigo entender e ver também uma janela de oportunidade nessa parte da criatividade, assim. Nós temos as mídias sociais, nós temos diversos meios de comunicação. Como que a gente pode usar isso para influenciar uma geração, né? Ou a geração passada, né? E tipo assim, algumas gerações atrás não tinha a internet, né? E a pregação do evangelho talvez fosse um pouco mais difícil. Hoje a gente tem as mídias sociais. Sim. Como é que a gente pode usar, fazer, enfim, como é que a gente pode se posicionar nas redes sociais para influenciar, enfim? Cara, isso é uma boa pergunta, vou deixar pra você. A Milena é a blogueira dessa mesa aqui. Vou deixar pra ela. Então, vamos lá, né? Não, eu acho que, assim, tudo que você fizer, se você fizer com excelência, né? Se você buscar colocar a sua essência, aquilo que o Senhor põe dentro de você naquilo, vai dar certo, né? E uma coisa que eu costumo fazer é que tudo que eu vou fazer, eu tento ter uma pitada, assim, de criatividade, né? Seja um próprio story ou algo que vai acontecer num cenário aqui que a gente cria para a igreja, Sim. ou até mesmo, sei lá, um stand lá fora para uma feira que vai acontecer.
eu procuro colocar coisas que não são tão óbvias, né? Pensar assim em coisas que, o que é diferente que a pessoa vai olhar e vai chamar a atenção dela. Então eu acho que a criatividade vem muito disso, de você conseguir chamar a atenção, às vezes em algo simples, mas que ele foi colocado de uma maneira diferente, que puxa a curiosidade daquela pessoa, né? No seu Instagram, de repente, você até uma própria forma de postar diferente, colocar um vídeo com uma foto, colocar uma fonte diferente, chama a atenção daquelas pessoas que estão vendo algo comum normalmente. Então, eu acho que usar coisas simples de forma diferente chama a atenção, né? Eu gosto muito também falando assim um pouco mais sobre criatividade mais na prática, você ser curioso naquilo que você está fazendo. Muito importante. Né? Isso. De repente, assim, como que eu posso melhorar isso? Qual a visão que eu tenho daquilo que chamaria mais a atenção das pessoas? Com uma simples mudança, aquilo ali vira a chave e ali chama a atenção e as pessoas veem aquela coisa de uma forma diferente. Então, eu penso algo mais ou menos assim nessa linha, sabe? Cara, você falou muito de simplicidade, eu acho que esse é um ponto, né? Tem um autor que ele fala assim que a simplicidade é o mais... Como é? Eu me perdi agora. A simplicidade é o grau mais elevado de sofisticação, ele fala. Sim. Então, tipo assim, às vezes a gente quer enfeitar demais, como o Iago bem citou, e às vezes, cara, tá na simplicidade, né? Tá no seu olhar diferente, né? Como você falou, algo diferente ali que eu vejo, talvez as pessoas não estão vendo, e aquilo ali eu consigo me destacar numa rede social, levar a palavra de Deus, enfim, seja qual o objetivo, mas se posicionar, influenciar, né? Porque afinal de contas a palavra de Deus, ela nos chama para fazer discípulos. Quando você faz discípulos, você está influenciando alguém. Exato. Né? Então, acho que é bem isso. Eu acho que a influência, essa questão da influência é um negócio muito engraçado, assim. Eu converso muito com a minha esposa que às vezes a gente fica meio chocado que você olha assim, às vezes para você e fala assim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas aí de repente você descobre que teve uma pessoa que viu, sei lá, um dia que você usou uma roupa diferente e a pessoa gostou e ela depois se sentiu influenciada pelo que você estava usando e quis aplicar também aquela roupa, enfim. E isso acontece muito, cara. Isso acontece muito e em diferentes níveis, assim. Muito se fala na internet, né? Assim, tem a macro-influência, a micro-influência. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que existem pessoas que elas influenciam grande número de pessoas. E existem nós aqui, que tipo, aqui numa roda de amigos a gente pode estar tendo um comportamento, pode estar trocando uma ideia e outra pessoa pode estar sendo completamente influenciada por aquilo que a gente faz, né? Então, eu tento levar isso muito, 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 tipo o que a Milena falou, no que eu faço, em tudo, assim. Então, cara, a identidade do meu trabalho, ela tá lá, ela, tipo assim, tá clara qual é a identidade, assim, eu realmente acho que as pessoas elas têm identidade, as pessoas vão olhar o que você faz, o que você fez, e vão falar, isso foi fulano de tal que fez, isso é algo que vem da parte de alguém, né? E eu usar isso pro bem, assim, né? Tipo, cara, o que eu tenho cultivado dentro de mim, o que o Senhor tá me dando que eu possa influenciar essa outra pessoa através do que eu tô fazendo, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer bastante. Exatamente. Né? É como a Milena tá falando. Cara, às vezes um stories que eu posto, aquilo ali, com certeza, alguém viu e falou assim, legal isso aqui, entendeu? Então, uma vez eu até fiz um teste assim, eu falei assim, cara, eu vou indicar alguma coisa aqui no meu perfil. Deixa eu ver se alguém vai acatar. Vamos ver. Aí eu indiquei um café. Aí, tipo assim, ninguém acatou, sabe? Eu acho que a minha influência não é tão forte. Aí passou assim um tempão, aí eu encontrei com uma amiga aqui na igreja, o cara, aquele café lá que você falou, eu fui atrás e tal. Eu falei, caramba, alguém realmente foi atrás do que eu indiquei, né? Então, se a gente consegue influenciar pessoas com coisas tão simples, com coisas tão triviais, imagine com coisas realmente que têm valor, né? Assim, verdade. Com coisas que realmente sirvam para edificar. Mas eu acho que a chave da influência é essa, assim, é manter, permanecer e transparecer a identidade de Cristo, assim. Eu acho que é a chave da influência mesmo. Cara, você transparecer, como você disse, né? É algo que é interessante porque a palavra de Deus diz que a gente é aquilo que a gente contempla. Então, quando a gente contempla Deus, os nossos atos, a maneira como a gente se movimenta, né, ela diz muito, né, sobre Deus, porque a gente está contemplando Deus, né? Então, como a palavra também diz, né, os olhos são a janela da alma, né? Aquilo. Então, assim, eu acho muito interessante
E essas dicas que vocês deram, com certeza a galera do Send, o pessoal que está nos ouvindo, eles vão conseguir canalizar isso para algo que Deus está te direcionando. Amém. Então já Exatamente. curte aí esse vídeo, compartilha, envia aí pro seu live, pro seu pequeno grupo. É verdade. E, bom, galera, a gente está chegando ao fim desse episódio. Ah. Foi muito Mas antes de vocês não estão tão apressados, não. Vocês não vão se livrar de mim tão rápido assim, Pode não. mandar aí. Eu queria que vocês indicassem, assim, se pode ser algo totalmente aleatório, uma música, sei lá, um vídeo, um hábito, o que vocês poderiam compartilhar com os jovens do Send, galera que está nos ouvindo ali, algo que vai ativar aí a criatividade deles, enfim, eles vão se posicionar em Deus. Legal. Quer começar? Quem começa aí? Vai, começa tu. Cara, assim, dá vontade de indicar muitas coisas, né? Mas eu vou indicar algo que está muito fresco na minha mente, que foi um filme que eu assisti ontem, inclusive, né? O nome do filme é 90 Minutos no Paraíso. Eu não lembro o nome do diretor, eu só assisti, mas tá lá na Netflix. É um filme... Ele é um filme cristão e ele fala muito... Ele trata muito de relacionamento com Deus, de fé, enfim, da superação baseada na fé em Deus, entendeu? Não. E é um filme bem legal, eu gostei bastante de assistir. E acho que é isso, a minha indicação. Boa. Acho que é esse filme aí. Pode ser. Vai ficar aí o Qual é o nome do filme mesmo? 90 Minutos no Paraíso. 90 Minutos para isso. Tem na Vou Netflix. vou assistir. Boa, boa. Bom, e eu vou dar 2 dicas. certo? Olha! Olha aí, um plus. Vou Fala aí. dar 2. Eu vou dar 2 aí fica Tá, 3. vai. Boa. É um livro que é chamado Roube como um Artista. É um livro pequenininho, um livro de bolso mesmo, que você consegue ler facilmente numa sentada. Legal. E esse livro dá 10 dicas práticas sobre criatividade, né? São práticas mesmo. Então, você pode ler aquela primeira e você praticar aquilo, né? E uma coisa que esse livro fala, que eu tomo muito para mim, é usar as mãos. Então, eu gosto de coisas que eu consigo usar as mãos, né? Fazer coisas, criar coisas. E fora essa dica de usar as mãos, ele também fala para que a gente possa ser curioso, para que a gente também tenha sempre esse olhar atento onde você está. Então, se você vai num restaurante ou numa cafeteria, existem ambientes que te inspiram, né? isso é verdade. Para mim, É a verdade. cafeteria, restaurante... Sim, Um bom cafezinho numa sempre simples inspira. saída, com certeza. numa simples saída você consegue ter ideias. Comigo já aconteceu várias vezes. Então, você ser curioso, você chegar num lugar e você observar, não simplesmente, cheguei a tomar um café aqui. Não. Você Contemplar, vai, né? fica olhando, poxa, por que isso é bonito? Como que isso combina e fica bonito? Legal. Né? Então, eu acho que você ser curioso... Legal. esse livro dá várias dicas, então já anota aí, é muito bom. É bom E mesmo. a outra dica também é você ter tempo livre, ter hobby, que você consiga, assim, parar e fazer aquilo que você gosta e tenta colocar criatividade naquilo que você está fazendo. Né? Por exemplo, eu gosto de pintar. Não sei Uau. pintar, não sei, eu estou aprendendo. Mas é algo que eu gosto de fazer, me diverte, assim, eu fico tranquila, é uma coisa que eu amo fazer, tenho prazer em fazer. E quando eu faço, eu fico pensando, cara, essa cor combina bem com essa. Então, aquilo ali vai me deixando mais criativa no meu tempo livre, que não necessariamente eu estou trabalhando, mas aquilo ali me impulsiona quando eu vou parar e realmente precisar fazer algo que eu tenha que ter uma criatividade, eu lembro, mas ficou legal daquele jeito e tal. Então, eu acho que ter tempo livre, Legal. colocar isso no seu tempo que você está com a sua família, com seus amigos e fazer coisas que te inspiram também Dica de ouro aí. Cara, muito bom, viu? Eu posso dar só mais um, Não, que eu fica à vontade, lembrei só cara. de uma- Fica à você falou vontade, do vai livro, lá. Você falou do livro, aí eu lembrei de um livro também que cara, ele é assim, eu achei ele muito completo para criativos, principalmente para criativos cristãos. Chama Alma Artesã, de um pastor de uma igreja nos Estados Unidos. O nome da igreja que ele pastoreia lá é Mosaic. É considerada uma das igrejas mais criativas, assim, a parte criativa da Eu igreja. acompanho eles, eu Eles gosto são bem bastante do artísticos, estilo. assim, é muito legal. E nesse livro, ele trata questões práticas da criatividade, mas ele trata muito dentro da palavra, entendeu? Tipo assim, legal. então ele vai desmiuçando muita coisa
que identifica essa identidade de artista, do criativo que nós somos, desde o princípio das coisas. Então é um livro também que você falou do Roubo como Artista, eu lembrei desse. Cara, É isso. muito bom, muito bom. Pessoal, agradecer vocês, o tempo de vocês. Muito Prazer obrigado. Com A certeza. gente fica muito lisonjeado por vocês terem dado essas dicas, nos ajudado aí. E continue nos abençoando aí com a liderança de vocês, Amém. cada vez mais. E, pessoal, vocês já sabem, né? Encaminhe esse vídeo para todo mundo, compartilha, dá like. Com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do Crente Pode. Deus abençoe. Tchau. Valeu! Oi. Ô, Glória! Meu Deus! Ô, Glória!